Bom dia, hoje são 31 de julho de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as duas expressões aí. Temos pedir para ou pedir que. Qual das duas aí é a correta, hein? Pedir para ou pedir que. Qual das duas aí é a correta? A correta é a última aí, pedir que. E a incorreta é pedir para, que é muito comum a gente dizer isso aí. Vou pedir a papai para me autorizar a ir à festa. Vou pedir a papai para. Aí está o erro de língua portuguesa em relação ao verbo pedir. Então fiz um quadro e veja aí o quadro. Muito bem, gente, vamos lá. O verbo pedir, muito bem, preste bem atenção. O verbo pedir é transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. O verbo pedir, ele é transitivo direto numa oração e pode ser transitivo direto e indireto em outra oração, mas ele é um verbo transitivo direto. Então, alguém pede alguma coisa a alguém, ou então alguém pede alguma coisa. Então, o verbo pedir é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Sem preposição. Então você vai entender aqui por que a expressão pedir para está errada. Por quê? Vou explicar por exemplos. Então na letra A, vou trazer aqui o normal. Eu digo assim: o empregado pediu aumento de salário. Só isso na oração. Aí, nessa oração, o verbo pedir só é apenas transitivo direto, certo? Só é apenas transitivo direto. O empregado pediu. Pediu o quê? Aumento de salário. Então, o aumento de salário é o complemento do verbo, sem preposição. Aí o objeto direto. Então, o empregado pediu. Pediu o quê? Aumento de salário. Objeto direto, aumento de salário. Então você vê que o verbo pedir, ele é transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. E aí está o exemplo. Agora vamos para a letra B. Eu digo assim: papai pediu que eu fosse comprar pães. O correto é isso aí, sempre pediu que e nunca pediu para. Não use pediu para. Quando você se referir ao verbo pedir, sempre pediu o quê? Entendeu? Então vamos aí. Papai pediu que eu fosse comprar pães. Você olha direitinho aí, você tem papai pediu, é a oração principal. Pediu o quê? Então vem que eu fosse comprar pães. Então veja, o verbo pedir é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Esse complemento pode vir em uma situação como na letra A. Pode vir o objeto direto apenas com uma palavra ou duas ou mais palavras. Aumento de salário acima aí, ó, na letra A. Só que também esse objeto direto pode vir em forma de oração, que é o caso aí da letra B. Você diz, papai pediu, oração principal. Aí a pergunta, pediu o quê? Aí vem a resposta, que eu fosse comprar pães. Então, que eu fosse comprar pães é mais uma oração. Você vê o verbo comprar aí. Então, que eu fosse comprar pães é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Funciona como um objeto direto, em forma de oração. Então, papai pediu sempre o quê?
e não pediu para. Seria errado se eu dissesse, papai pediu para eu comprar pães. Para eu comprar pães. Está errado. Por quê? Porque pediu é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. E para é preposição. Papai pediu para eu comprar pães. Está errado aí. Porque para é preposição. E o verbo pedir não exige essa preposição. Então o certo é pedir o que? Porque esse que aqui vai iniciar uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Uma oração que funciona como um objeto direto. Entendeu, gente? É por isso que você não pode dizer pediu para. Pediu para. Não pode. Quando você for usar o verbo pedir aí, e for longo, pediu que, sempre o que é a conjunção integrante, que e não para. Outro exemplo, na letra C, pedi a papai, olha aí o verbo transitivo, aí o verbo transitivo direto e indireto aqui agora, o verbo pedir. Ele continua sendo o verbo direto, transitivo direto, e além disso, nessa oração pede outro complemento, com preposição. Então aí está, ó, pedi a papai licença. Veja bem, quando eu digo pedir, o que aqui? Pedi o que? Pedir licença. A quem? A papai. Então o verbo pedir aqui na letra C é transitivo direto e ao mesmo tempo indireto. Pede dois complementos. Um com preposição e o outro sem preposição. Sem preposição, licença, objeto direto. E com preposição, a papai, preposição a. Então aqui eu pedi alguma coisa a alguém. Pedi licença a alguém. Então licença, objeto direto. E a papai, objeto indireto. Pedi a papai licença para pegar o carro. Aqui o para está correto. Porque você vê facilmente que o para aqui inicia outra oração e não está ligado ao verbo pedir. Eu não estou dizendo pedir para. Não estou dizendo pedir aqui para, na letra C. Estou dizendo que pedi licença a meu pai para pegar o carro. Então aqui esse para, ele inicia uma oração subordinada adverbial final, a finalidade. Pedi a papai licença para quê? Para pegar o carro. Para pegar o carro, oração subordinada adverbial final, a finalidade. É muito diferente de pedir para. Eu não estou aqui na letra C pedindo para, ligando o pedir a para. Não, porque o pedir aqui está completo na primeira oração, na oração principal aqui, ó. Pedi a papai licença. Pedi o quê? Licença. A quem? A papai. Então o objeto direto está aqui dentro da oração principal e não está na oração subordinada. Entendeu a diferença? Na letra D, eu digo assim, minha namorada pediu que eu fosse embora. Correto. O errado seria, minha namorada pediu para eu ir embora. E a gente sempre usa comumente o errado, não é? A gente diz, minha namorada pediu para eu ir embora. Está errado. Porque o verbo pedir aí, minha namorada pediu. Pediu o quê? Então, que eu fosse embora. O correto. A conjunção integrante que. Porque aqui inicia outra oração. Você não pode usar pediu para. É sempre pedir o quê? Porque você está pedindo alguma coisa. Entendeu? Então é com que. Conjunção integrante que. E nunca o para. Na letra E, Maria pediu minha ajuda. Isso aí é um exemplo simples, não é? Uma oração simples. Maria pediu. Pediu o quê?
Minha ajuda, objeto direto, é o complemento do verbo pedir. Verbo transitivo direto. Maria pediu o quê? Minha ajuda. Agora veja, eu vou transformar esse objeto direto, minha ajuda, em uma oração. É o que está aí na letra F. Maria pediu que eu a ajudasse. Veja bem, na letra E, Maria pediu minha ajuda. Aí eu vou transformar minha ajuda em oração. Aí eu digo, Maria pediu que, e não para. Maria pediu que eu a ajudasse. Então, na letra E, minha ajuda é objeto direto do verbo pedir. E na letra F, uma oração que eu a ajudasse funciona como objeto direto do verbo pedir. Viu aí, gente? Então, veja. Pediu minha ajuda, objeto direto. Vou transformar esse objeto direto em uma oração, que vai ser também um objeto direto. Maria pediu que eu a ajudasse. Então, que eu a ajudasse é um objeto direto em forma de oração. Então, sempre que eu fizer isso, usar o objeto direto em forma de oração, sempre vou usar o que e nunca o para. Você entendeu? Nunca o para. Porque o verbo pedir, ele aí é transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. E aqui está, na letra F, Maria pediu. Pediu o quê? Que eu a ajudasse. Não há preposição aqui. Que eu a ajudasse. Essa aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Funciona como objeto direto. É por isso que eu tenho que colocar sempre pediu que. Pediu que. E nunca pediu para. Porque para é preposição. E o verbo pedir não pede preposição para. Você entendeu? Como não é difícil? Então é isso, gente. Muito cuidado com a expressão pedir para. Esqueça isso. Pedir para. Não. O verbo pedir é transitivo direto. Pede sempre um complemento sem preposição. Pedi que eu fosse ao cinema. Não, pediram que eu fosse ao cinema. Pediram que eu fosse ao cinema. Pediram o quê? Que eu fosse ao cinema. Sempre pedir que. E nunca use pedir para. Meu pai pediu para eu ir. Meu pai pediu para eu ir. Não, pediu para não. Meu pai pediu que eu fosse a algum lugar. Então, quando você usar o verbo pedir, use sempre, no caso aí, pedir que e nunca pedir para. Muito obrigado.